a questão das telas provavelmente impacta isso? Então, essa também é uma pergunta muito boa e muito interessante, que é o seguinte: eu vou falar aqui rapidamente qual é o modelo hoje mais aceito para a causa do autismo, né? Primeiro é importante entender que o autismo não é uma condição única. Você tem indivíduos com autismos muito diferentes. Uhum. Você tem desde indivíduos com autismo sindrômicos, com deficiência intelectual, gravemente comprometidos, que nunca vão falar, até indivíduos com autismo sutil, discreta Quase manifestação, quase imperceptível, né? Sabe quem imperceptível. tem autismo? O Jorge Rodrigues. Sério? Aham. E ele descobriu não tem muito tempo, não. E Pois é um é. gênio. Sim, outras pessoas famosas se declararam autistas, o Danilo Gentili, a Letícia Sabatella, Olha. o Elon Musk. O Então, Elon Musk dá pra ver. ele tem uns Né? comportamentos atípicos, exatamente. Mas, então, tem toda, é aquela questão Até o dos... Messi também. É o É, Messi. o Messi ele nunca se declarou. Existe fala. essa especulação, mas esses que eu citei se declararam, que falaram que foram avaliados por médicos e que receberam o diagnóstico. Mas então tem todo esse espectro de gravidade. Então imagine o seguinte: imagine que você tem um recipiente aqui, um grande balde transparente, em que você tem uma primeira linha aqui embaixo, uma linha azul, e uma segunda linha mais em cima, uma linha vermelha. Quando você ultrapassa a linha azul, você deixa de ser um indivíduo neurotípico, que é como se chama, e passa a ser um indivíduo com uma personalidade autística, ou está no chamado espectro expandido ou fenótipo ampliado. O que é isso? Você tem alguns traços autísticos que fazem com que você tenha algumas peculiaridades, você é um pouquinho diferente da maioria, mas você não chega a ter prejuízo por conta daquilo. Você não tem um impacto negativo na sua vida por conta dessas características. Uma em cada 4 pessoas está nessa situação. Eu, por exemplo, me considero numa delas. Eu tenho rigidez de comportamento, eu tenho um pouco mais de dificuldade social. Minha Olha. esposa, por exemplo, está abaixo da primeira linha, ela é toda expansiva e tal. Eu sou mais retraído. Então, você tem um jeitão um pouquinho diferente, mas você não chega a ser autista, porque para ser autista você tem que passar da linha vermelha, tá certo? O que vai encher esse balde? Bolinhas brancas é um modelo que a gente usa, chama modelo do copo, que são genes, que não são genes doentes, são genes que têm um tamanho de efeito pequeno, que isoladamente não são capazes de levar ninguém a ter autismo, mas que quando em conjunto aumentam o risco. Então imagine esse balde enchendo dessas bolinhas brancas. Então você tem uma carga poligênica que predisponha para o autismo. Além disso, esse balde pode encher por bolinhas amarelas, que são fatores ambientais. Nascer pré-termo, ter icterícia neonatal, a mãe ter síndrome metabólica materna como diabetes, ficar muito obesa durante a gestação, ganhar muito peso, uso de medicamentos durante a gestação, o uso de substâncias durante a gestação. Isso são as bolinhas amarelas. Então vai enchendo de bolinhas brancas, bolinhas amarelas. Se passar da linha superior, o indivíduo vai ter autismo. Então não tem como um fator isoladamente causar o autismo. Falar, teve asfixia perinatal, vai ter autismo. Ou nasceu pré-termo, vai ter que ter um conjunto. Se além dessas bolinhas tiver uma grande bola vermelha, que é uma bola com um gene doente, mutado, o indivíduo, além do autismo, ele vai ter um quadro sindrômico. É um autista com síndrome de Down, com síndrome de Phelan-McDermid, de esclerose tuberosa, X frágil, por aí vai. Esses autistas são mais gravemente comprometidos, costumam ter deficiência intelectual, mais problema para falar. Então perceba que a causa do autismo é complexa e multifatorial. E como é que entra esse possível fator ambiental que está aumentando os casos de autismo? Ele ou aumenta as bolinhas amarelas ou ele está mudando as brancas. Não Não sabemos. sabemos como epigenética. É o que eu acredito. Na minha opinião, existe um fator ambiental que tem mudado a genética de gerações sucessivas, ao longo dos últimos 50 anos, talvez. E isso não é só a minha opinião, é de uma corrente de pesquisadores que está fazendo com que aquelas bolas... A gente passe a ter mais chance de ter bolas brancas, porque antes uma bola branca não entrava ali, agora ela passou a entrar porque a epigenética a mudou, né? E tem fatores, por exemplo, idade dos pais mais avançada. Avançada, assim, acima de 35 anos já é um fator de risco, principalmente paterna. Então, antes achava-se só que a idade da mãe que importava, hoje sabe que a idade do pai para o autismo é até mais importante.
mas que tem a genética é preponderante no autismo, a gente sabe disso por estudos em gêmeos. A concordância em gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, chega a 98%. Então, quando você tem um gêmeo idêntico, a chance do outro ser autista também é de 98% em alguns estudos, mas não é 100%. Tem ali uns 2% de variação. Ou seja, de cada 100 gêmeos monozigóticos, 98 pares tinham autismo e tinha 2 pares que não tinham. E eles são clones. Então tem algum outro fator. Por isso que esse modelo do balde ele é tão bom para explicar, porque entra fatores genéticos, ambientais e eventualmente até uma doença genética também aumentando o risco. E essa questão das telas que a Lara mencionou... Perdão. Não, mas é até uma coisa que a gente não tem estudos até hoje. Claro, alguns estudos já foram feitos. A gente viu, por exemplo, hoje os jovens estão viciados, por exemplo, em TikTok. Isso está reduzindo a massa encefálica. Isso. Está emburrecendo. Do QI. As gerações estarem melhorando. É o efeito Flynn negativo, o reverso. Hoje em dia todo mundo tem um celular, dorme com o celular, anda com o celular no bolso. O meu tá no bolso o tempo todo. Isso. E aí tem um monte de coisa aqui no celular que você não sabe, que você pode estar influenciando, jogando ali alguma radiação, alguma coisa dentro de você. Acabou, Arthur, que a Lara fez a pergunta, eu me empolguei aqui na explicação. Não, mas foi ótimo. E eu esqueci de adereçar especificamente o que ela mencionou. O uso de telas poderia entrar como um fator ambiental neste modelo. Nesse balde. Ele por si só, percebe que ele por si só nesse balde não responde. Você fala, usou muita tela, vai ser autista. Não é assim. Agora, existe inclusive controvérsia até que ponto o uso de tela é um fator de risco ambiental para o autismo. Eu particularmente acredito que seja, não sou o único, mas há quem discorde. Mas se a gente sabe que telas podem lesar o cérebro, e não é um termo que eu estou usando nada, a gente tem estudos hoje com ressonância, com tractografia, sequência de tensor de difusão que mostra lesão da mielina, lembra aquela gordura? Sim. Com o uso de tela em crianças. Então, assim, exposição prolongada a telas altera fisicamente o cérebro, produz lesão cerebral. Então, se eu tenho um dispositivo que pode lesar o cérebro, por que eu não posso imaginar, como hipótese, que ele também possa aumentar o risco do autismo naqueles indivíduos que são geneticamente predispostos? Então, sua pergunta foi excelente porque ela aponta para esse sentido, embora isso ainda esteja em estudo. Tem coisa que vai passar assim 10 anos e a gente vai falar assim, puxa, estava na cara, mas... Né, Estudos ainda, né? Não tinha estudos mostrando.